Olá, meus amigos. Meu nome é Sérgio, sou um trabalhador da casa de Timóteo. Estou aqui para comentar o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Vamos comentar o item 7, a paciência. O Evangelho segundo o Espiritismo foi codificado por Allan Kardec, enviado pelos Espíritos. Esse item aqui foi assinado e denominado por um espírito amigo, que depois vamos conhecer que na verdade se tratava de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, que é a mentora hoje de Divaldo, numa das suas sucessivas encarnações, viveu na época de Jesus, com o nome de Joana de Cusa. Cusa era um soldado do alto escalão de Herodes. E Joana era uma seguidora de Jesus nessa época, acompanhava na sua obra. E um dia ela procurou Jesus e disse para ele que ia se separar de Cusa, pois não suportava todo tipo de abuso que recebia no lar doméstico. E Jesus aconselha ela a não fazer aquilo. Diz que ela tinha compromisso com Cusa e que devia cuidar e amar ele como se fosse um filho. E assim ela o faz, até que Cusa é transferido para o plano espiritual e ela fica com o filho e através do seu trabalho doméstico ela cuida, porque ficou sem nenhum recurso material. E depois vem a desencarnar no Coliseu em Roma, porque era uma seguidora de Jesus, foi desencarnada numa fogueira. E após isso ela encarna na época de Francisco de Assis e depois se encarna novamente na Bahia, cuidando dos pobres. E é Joana de Ângeles, no plano espiritual, que é convidada para participar da codificação do Evangelho, e ela contribui com esse tema chamado paciência, que nesse momento é um tema muito importante para a gente refletir sobre ele. Vai nos trazer o conforto no coração e o entendimento para que a gente possa seguir em frente com equilíbrio, que é o mais importante. Nesse tema paciência, Joana de Ângeles, ou um espírito amigo, diz que a dor é uma bênção que Deus envia para os seus eleitos, que não devemos ficar aflitos com isso, muito pelo contrário, devemos levantar a nossa fronte e agradecer a Deus por esse momento, por estar nos marcando nesse momento pela dor, por glória no céu. Ou seja, aqui nesse ponto, ela vai nos lembrar do capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. No item 19, ele diz: o mal é o remédio. E a gente começa a compreender. E no item 18 diz: bem e mal sofrer. O mal é o remédio. É muito comum, a gente ouve dentro das casas espíritas e todas elas, onde diz que a gente aprende pela dor ou pelo amor. E sabemos que 99% das vezes, no momento que estamos vivendo, na escala evolutiva que nós estamos, nós acabamos aprendendo sempre pela dor. Cada um sabe que após um sofrimento que a gente passa pelas nossas vicissitudes, assim que passa o momento, nós não somos a mesma pessoa. E o que muda? Muda sentimentos, muda algo no nosso mundo íntimo que nos traz a certeza, a coragem para seguir em frente. Nos coloca na rota novamente, na direção e sentido ao Pai, no nosso verdadeiro caminho. Portanto, em seguida, esse espírito amigo, Joana de Ângeles, diz para que sermos pacientes, que a paciência é caridade. E a caridade foi ensinada por Jesus, que fora da caridade não há salvação. E diz que a caridade, não a caridade que consiste em dar esmola aos pobres, porque essa é muito fácil. Existe uma muito mais penosa, porém muito mais meritória, que é em perdoar ao próximo, aceitar aquele irmão, aquela ferramenta que Deus colocou em nosso caminho para o nosso sofrimento, nos dando a oportunidade de testar a nossa paciência. Se fora da caridade não há salvação, a gente vai procurar qual que é o verdadeiro sentido da caridade. E Allan Kardec faz essa pergunta para os espíritos
no Livro dos Espíritos, na pergunta 886, pergunta para ele qual que era o verdadeiro sentido da caridade. E ele diz que o verdadeiro sentido da caridade é aceitar o nosso próximo como ele é. E pergunta como Jesus entendia isso. Jesus diz: é amar o teu próximo como a ti mesmo. É o que Jesus veio nos fazer, nos trazer a lei do amor, nos ensinar a amar. É esse sentimento que temos que buscar dentro de nós. Não esse amor de posse, meu pai, minha mãe, meu irmão, não. Um amor desapegado. Amar por amar. Compreender que somos irmãos, numa mesma escala evolutiva. Por que Jesus amai-vos uns aos outros? O nosso corpo físico, para se manter em pé, necessita do alimento pastoso. E o espírito, para se fortalecer e manter, ele depende do alimento que é o amor. Sem o amor a gente não consegue viver. Necessitamos um dos outros. Assim como Jesus falou, amai-vos uns aos outros, ele podia dizer, alimentai-vos uns aos outros como eu vos alimentei. E esse Espírito vai em frente. Ele nos diz que sabe que a vida aqui é difícil, que ela é composta de 1000 nadas. E sabe que as picadas e as alfinetadas da vida nos traz ferimentos. Mas que é preciso compreender que temos deveres a cumprir. Mas as consolações e as compensações que temos do outro lado e as bênçãos são muito maiores do que as dores. E diz, para que esse peso fique mais suave, que devemos olhar do alto. Porque quando abaixamos a fronte para o chão, o nosso fardo fica muito mais pesado. Ou seja, nos chama a atenção para que não devemos olhar a vida apenas com os olhos materiais. Os olhos materiais, quanto mais ele vê, mais ele quer. Nunca está saciável. Mas que devemos olhar a vida com os olhos espirituais. A nossa visão espiritual nos traz a calma, o entendimento, a paciência, a resignação do que temos pela frente, do momento em que estamos passando. E diz ainda que a vida nossa é comparada com o firmamento. O que é isso? Diz que aquele dia que nós acordamos, onde tem um sol maravilhoso, aquela luz que brilha, que clareia o nosso interior, que nos traz a luz da alma, despertando nossos melhores sentimentos, os nossos melhores pensamentos. Olhamos a vida cor-de-rosa, que tudo é possível, uma coragem, uma disposição de ir em frente. Mas em seguida bate um vento, trazendo uma nuvem cinza. Em seguida essa nuvem fica escura, ou seja, o dia se torna noite e vem aquela tempestade, nos trazendo o medo interior, o temor, melancolia. Mas logo em seguida esse vento bate novamente e o sol volta a brilhar, trazendo todos os nossos sonhos novamente, a esperança, a vontade de viver, os melhores sentimentos, os pensamentos. E assim a nossa vida. Tudo passa. Esse momento também vai passar. Nos chama a atenção, nesse Evangelho, da paciência, para que tenhamos coragem. Diz que Jesus, que não tinha nada a censurar, passou por sofrimentos muito mais que nós. E nós, que temos ainda muito a expiar. E também sabemos que estamos num mundo de provas e expiações. E sabemos também que esse mundo está se transformando de provas e expiações para um mundo regenerado. Se nesse Evangelho, esse Espírito de luz nos chama a atenção para que os momentos de dores, nesse que estamos vivendo aqui, vamos receber no plano espiritual a compensação
que vai ser muito maior, ou seja, quanto maior a dor, maior a nossa compensação. Se estamos vivendo esse momento, a oportunidade de estarmos encarnados nesse mundo que está em transformação de mundo de expiação para um mundo regenerado, devemos agradecer a Deus, elevar o nosso pensamento, pedir a Deus coragem para seguir em frente, pedir a Deus paciência para a compreensão. Se sabemos hoje que a fé não é aquele socorro espiritual que vem nos estender a mão, que o verdadeiro sentido da fé, ao contrário, é uma semente que cultivamos no nosso interior, no nosso mundo individual, íntimo de cada um. Os nossos irmãos do espiritual dizem que os espíritos superiores, irmãos superiores, que já têm uma fé trabalhada, raciocinada, não cega, que mesmo quando o mundo está ruim na volta deles, eles se mantêm em paciência, resignados, humildes, corajosos, porque têm a certeza que vai ter um ganho, mesmo e sabe que naquele momento não consegue mensurar, ou seja, não consegue medir qual que é o verdadeiro ganho que está recebendo naquele momento de dor, de sofrimento, à sua volta, no seu coração, mas sabe claramente que Deus compensa muito mais com as bênçãos do que com as dores. Se essa dor nesse momento é muito difícil, é muito dura, ele sabe que a bênção e a luz que vai receber no plano espiritual é bem maior. Porque Jesus falou, há muitas moradas na casa de Pai. Que morada que nós queremos? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a luz, somente através de mim chegará ao Pai. Nós sabemos o caminho que devemos seguir. Sabemos que nesse momento, mais do que nunca, devemos ter um sentimento de gratidão com o Pai, a coragem de seguir em frente, trabalhar na nossa fé raciocinada, não a fé cega, aquela fé que afronta, inconsequente, não é isso. Uma fé que respeita, que entende, que cumpre com seus deveres, que mantém o seu pensamento equilibrado, suas vibrações equilibradas. A oração nesse momento mais do que nunca é muito valiosa. Momento que nos ligamos ao alto, ao Pai, com energias de luz, de fortalecimento, de humildade, de resignação e, acima de tudo, de paciência. Pois se recebemos do alto essa bênção, esse ensinamento, esse Evangelho de Jesus, que devemos trabalhar nessa paciência, e sabemos que no momento que Deus nos dá essa oportunidade de colocarmos à prova a nossa paciência, é esse momento de trabalharmos com sentimento de gratidão com o Pai, de estarmos encarnados nesse momento na Terra, vivenciando esse momento, que devemos ter coragem, olhar com os olhos espirituais, entender que nós não somos seres materiais que passam por uma experiência no plano espiritual, não. Nós somos seres espirituais que estamos aqui na escola, aprendendo. E que após a nossa prova, o nosso aprendizado, ao término disso, iremos retornar para o nosso lar, o verdadeiro lar que é espiritual. E qual morada que nós queremos? Mais uma vez nos chama a atenção o capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, o item 18. Bem e mal sofrer. Bem e mal sofrer. O mal é o remédio. Esse é o remédio. É amargo, não tenha dúvida, mas é o remédio que necessitamos. Não adianta nos dar um remédio doce que não vai curar as nossas feridas internas. Precisamos do verdadeiro remédio, da verdadeira vacina. É isso que estamos recebendo nesse momento, meus irmãos. Que tenhamos coragem de levantar a nossa fronte para o alto e não para baixo, de buscar o nosso sentimento de gratidão com o Pai e compreender esse momento maravilhoso que estamos vivendo. A nossa irmã, esse espírito amigo, encerra esse Evangelho dizendo:
Sede, pois, paciente, sede cristão. Essa palavra encerra tudo. Sede cristão. Que a paz de Jesus, meus irmãos, continue envolvendo nossos corações, hoje mais do que nunca e sempre. Fique com Deus.